Oiê, tudo bom com vocês? Quero abordar com vocês um assunto hoje que mobiliza muito as minhas redes sociais. Hoje mesmo eu recebi um comentário de uma seguidora que me deixou um pouco triste, porque ela colocou pra mim, até tá lá coloquei no meu stories hoje no meu Instagram. Ela colocou pra mim que ela gostaria de ser minha vizinha ou minha amiga e pra estar próxima de mim e não tá gorda como ela está, se sentindo mal com a autoestima lá embaixo. E aí aquilo mexeu muito comigo, porque eu senti a dor dela naquelas palavras. Aí eu me manifestei, né, no meu Instagram e disse para ela, como eu digo para vocês também, hoje em dia a facilidade das redes sociais é que elas nos aproximam muito. E o meu intuito aqui com vocês é realmente ajudar, porque eu sei como é difícil para vocês, porque vocês não têm a orientação necessária. Por exemplo, quando eu quero perder um pouco de peso, eu quero secar ou eu quero ganhar massa muscular em algumas regiões do meu corpo específicas, eu sei como fazer isso porque eu estudei, né, muitos anos para isso, eu tenho uma prática, eu tenho um conhecimento do que eu posso fazer, então não se torna tão difícil. Mas quando você não tem noção de como você fazer, aí fica mais difícil. Então qual é a minha intenção? É ficar próximo de você, ficar próxima de você, para te ajudar e dar as orientações necessárias para que você consiga atingir esse objetivo da melhor forma e da maneira mais rápida. Só que, como é o que eu estava falando, respondi para ela e digo para vocês também. Isso depende muito da sua vontade em querer. É o primeiro passo, você querer mudar, você querer fazer acontecer uma grande mudança na sua vida, no seu corpo, na sua saúde, mas depende também do seu empenho, porque às vezes a pessoa se enche de boas intenções e essas boas intenções duram 2, 3 dias, uma semana. Aí chega o final de semana, fala, dane-se, não quero nem saber, eu preciso viver, como se viver fosse somente você viver comendo muito, comendo um monte de doce, comendo um monte de coisa gostosa, bebendo cerveja e tal. E a vida não é só isso, porque quando você age dessa forma, o arrependimento fatalmente vem depois. Não que você não possa, mas depende da situação em que você se encontra. Se você se encontra numa situação que você está infeliz com o seu corpo e você quer mudar, você não pode estar abrindo exceções. Não tem essa, o povo gosta muito de falar, ai, o dia do lixo. Como que você vai fazer o dia do lixo se os seus outros dias também são cheios de coisas que você pode chamar de lixo? Que são, né, os embutidos, os pacotinhos que a gente abre aí, os pacotinhos da vida, os doces, os bolinhos. Ah, é só um bolinho. Olha, eu estava vendo uma postagem hoje de um endocrinologista que eu sigo, que eu gosto muito. Ele colocou uma ilustração que eu até copiei e depois vou colocar no meu story, no meu Instagram. Muito interessante, que é uma fatia de pizza normal e um refrigerante igual, equivale a um prato com arroz, feijão, bife, salada e mais uma sobremesa que seria uma fruta e um suco de limão, por exemplo. Ou seja, uma refeição completa. E a pessoa fala, não, mas eu só comi um pedacinho de pizza. Mas aquele pedacinho de pizza, às vezes, é o vilão da tua história. Então você tem que pensar bem. O que eu aconselho para vocês? Eu tô aqui sempre passando os exercícios, eu dou os melhores treinos. Só que eu posso passar para você, aí que tá me assistindo, o melhor treino do universo. Se você não cooperar controlando a sua alimentação, comendo alimentos que realmente vão ser nutritivos para você, que vão nutrir o teu corpo, a tua pele, a tua corrente sanguínea, vai fazer o teu corpo funcionar bem, o teu intestino. Se você não tiver uma boa noite de sono, você pode treinar, que nem eu digo, que nem um cavalo, não vai resolver a tua situação, porque é um conjunto de coisas. Por exemplo, eu sou professora de educação física, eu sou personal trainer, eu sou pós-graduada em treinamento de força. Eu poderia defender a minha área de unhas e dentes e dizer que só o treinamento vai fazer diferença, mas não faz. O treinamento sozinho não faz milagres.
você precisa também controlar a sua alimentação. Agora, se você conseguir aliar as duas coisas, não estou nem falando para você fazer uma dieta de fome, ficar morrendo de fome, ficar fazendo essas dietas loucas, a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta dos pontos, sabe? Se você começa pensando assim, a palavra dieta já vai, sabe, já vai fazer você perder já a vontade de viver, de continuar, né? Você tem que pensar que você vai melhorar a sua alimentação. É a reeducação alimentar, é você melhorar a sua qualidade de vida, você olhar os alimentos que você coloca no seu prato, você olhar os rótulos, procura as coisas que não tenha tanto sódio, né? Sódio dá retenção de líquido, porque às vezes não adianta nem você se entupir de coisas que tem um adoçante, porque o adoçante contém muito sódio, por exemplo. Tem, se você olhar nas embalagens, você vai ver e sódio dá retenção de líquido muito, você incha, aí você sobe na balança. Outra coisa que vocês também devem fugir, que é um gatilho também para a coisa dar errado, essa mania de todo dia subir na balança. Você não pode estar subindo todo dia na balança. O melhor companheiro de quem quer fazer uma mudança, de mudar a sua composição corporal, é o espelho e é a roupa que você veste. Quando você vê que a sua roupa está ficando meio folgadinha, ou que você se olha no espelho e você gosta do que você está vendo, você está no bom caminho. Agora, quando você começa a se pesar todos os dias, a gente tem, principalmente mulher, a gente tem muita oscilação de peso de um dia para o outro, que não é peso, não é gordura, é líquido. Você tem retenção de líquido quando você chega na TPM, por exemplo, quando você come muito carboidrato num dia. Repara, num dia que você come muito pão, que você come muito açúcar, bolo, você vai numa festa, no dia seguinte, se você se pesar, você está com 2 quilos, às vezes 1,5 kg, 2 quilos a mais na balança. É retenção de líquido, porque o corpo, ele não consegue acumular gordura de um dia para o outro. Fabricar 2 quilos de gordura, isso é impossível, isso é ao longo do tempo. Pode ver que às vezes, eu tenho uma aluna minha, que ela fala assim, ai, ela viaja, né? Quando ela viaja, ela fala assim, e ela é bem controlada, hein? Mas quando ela viaja, ela gosta de tomar sorvete, essas coisas, então ela dá umas escapadelas, né? Ela fala assim, nossa, viajei e voltei com o mesmo peso, não interferiu em nada. Só que aí quando passa tipo 1, 2 semanas, aí é que ela vai acumular a gordura que ela comeu lá na viagem, é que vai se transformar, o organismo começa a fazer os depósitos de gordura. Isso leva às vezes 1, 2 semanas. É a mesma coisa quando você começa a fazer uma reeducação alimentar, você começa a melhorar a sua alimentação, você também não nota de imediato. As pessoas ficam muito decepcionadas porque às vezes começa a fazer dieta, né, o regime, que seja, como queira chamar, e não dá um resultado imediato, porque o corpo leva tempo para entrar na zona da queima de gordura. A primeira semana, 2 semanas, o que você está perdendo é líquido, porque você melhora a sua alimentação, você desintoxica o seu organismo, você melhora o seu funcionamento do seu intestino. Então tudo isso vai contar e muito. O que eu quero dizer para vocês, resumindo, você pode contar comigo, eu vou estar sempre aqui te dando dicas, as melhores que eu souber, tanto de alimentação quanto chá. Eu pretendo colocar receitas também, eu já coloquei a receita do pão, vocês procurem aí, esse pão é maravilhoso, é um pão que você pode comer sem culpa. Claro que você não vai comer o pão inteiro, mas você pode comer sua fatia de pão de manhã, 1, 2 fatias de pão. Ele contém chia, que dá saciedade, ele tem bastante fibra, porque ele tem aveia, farinha de aveia. E ele tem uma farinha de trigo, a farinha integral, que também contém mais fibras, ele contém um pouco de proteínas. Ele vai ovo, que também tem proteínas, né? E ele é um pão super saudável que você pode incluir na sua alimentação. E eu vou estar sempre dando outras receitas para vocês de coisas assim fit que vocês podem incluir na alimentação de vocês. Porque as pessoas às vezes pensam, por exemplo, eu levo uma vida mais regrada desde 2007. Em 2007 eu descobri uma doença inflamatória intestinal. E aí eu fiquei doente um tempão, tive que me afastar do meu trabalho, fiquei bem mal, a minha boca ficava cheia de afta, deu um problema danado. Aí eu tive que começar a cuidar da minha alimentação, porque eu fazia que nem vocês aí, eu não tinha assim um controle constante da minha alimentação. Então, por exemplo, quando chegava no inverno,
que eu colocava uma roupa, principalmente a calça jeans, né? Eu lembro uma vez, eu fui no shopping, eu coloquei uma calça jeans e tava frio, e aí coloquei uma blusa por cima. Gente, ficou aquela boia assim, sabe? Porque eu não me alimentava assim com regularidade, comia pão, comia muito doce, adorava um bolo, um cafezinho com bolo, quem não gosta, né? Só que aí eu descobri que aquilo lá era gatilho para inflamação, para minha inflamação intestinal, o açúcar. Descobri que o açúcar é um gatilho poderoso para quem tem problema intestinal. Então eu tive que cortar o açúcar, eu tive que evitar muito farináceo. O farináceo já inclui os bolos, os pães, né? Então, por uma questão de saúde, eu tive que melhorar a minha alimentação. E aí eu passei a prestar mais atenção no que eu estava comendo. Eu como as coisas que eu gosto, só que eu cuido para que não sejam coisas que vão me fazer mais mal do que bem, entendeu? Eu olho os rótulos. Tanto é que um dia eu encontrei uma vizinha minha, me encontrou num restaurante que é conhecido como meio só tem porcaria, porque, por exemplo, eu amo batata frita. Então eu prefiro fazer ela em casa, porque aí eu coloco na air fryer, sem aquecer muito o excesso de gordura, fritura. Mas batata é um alimento saudável. Então eu como algumas coisas que são consideradas não tão saudáveis, mas eu faço uma dieta equilibrada. É aquela coisa do 80-20, 80% bem saudável, 20% nem tanto, né? Porque tem gente fitness aí que não come nem fruta. Aí eu acho que já é uma loucura, né? Você não incluir nem fruta na sua alimentação. Porque aqui nós estamos falando de alimentação saudável, de você levar uma vida fitness, para você ter longevidade, para você ter um corpo legal, um shape legal, você caber na sua roupa, você ficar bem no seu biquíni. Ninguém aqui é atleta de competição, bodybuilder. Aí é outra coisa. A alimentação deles realmente é muito restritiva e que não é o nosso caso. A gente treina para ficar, né? Ficar bonita, ficar bem, ficar legal, elegante no vestido, né? Ficar com um pouco de músculo, ficar bonita na blusinha. Para isso que a gente treina, né? Para perder aquela barriga, secar, não deixar ficar aquela pochete que vocês tanto odeiam, né? Então é para isso que a gente está aqui. Então o que eu quero dizer para vocês é isso. Contem comigo. A gente vai fazer todas as estratégias possíveis que eu conheço. Vou ajudar vocês a fazerem, justamente para vocês terem essa orientação que te falta e que faltou para essa minha seguidora e que me deixou muito triste de ver o desespero dela. Então hoje ela já deve estar bem mais feliz, porque ela sabe que tem esse canal aqui agora, que eu vou postar treinos inteiros para vocês treinarem realmente com personal. Vocês podem falar, não, eu tenho minha personal, que é a Luísa, e eu vou fazer isso com todo carinho, para ajudar vocês e sintam-se próximas de mim, porque a gente não está longe. As redes sociais têm esse benefício, porque ela aproxima as pessoas e eu posso estar perto de você mesmo estando longe, porque eu vou continuar publicando meu conteúdo com o intuito de ajudar vocês. E aí não esquece, se você gostou, né, do meu conteúdo, se você gosta dos meus vídeos, não esquece de clicar aí no sininho, de me seguir. Eu tenho olhado as minhas estatísticas, eu vi que tem muita gente que não me segue, que assiste os meus vídeos. Então se você está assistindo, clica aí, me segue, tá? Para ver as outras coisas. E se você no momento não está treinando, passa para uma amiga, para um amigo, para alguém. Sempre tem alguém precisando de um aconselhamento, de um... E seria que quase que, como eles chamam, tem um nome agora legal, não é coaching, esqueci agora o nome. Mas é mais ou menos isso que eu vou fazer com vocês aqui. Então, não esquece de me seguir aqui, clicar no sininho para ver os vídeos e passar para os amigos. E um grande beijo e até a próxima.